Como vai ser? Traz a garrafa de café aí, vambora. E aí, pessoal? Senta aqui na mesa com a gente. Vamos bater aquele papão. Enquanto o nosso amado irmão Glauco está preparando o petisco, hoje tem uma janta especial para nós. Vai ser top demais. E estamos muito felizes essa noite. A coisa aqui Tem vai convidado, hein? ser topíssimo, rapaz. Tem convidado. E aí, Rafael, animado? Bênção demais. Na mesa, um dos pastores que a gente honra, respeita. Quem é? André Torres. Que Obrigado. alegria receber nessa noite. Programa de pai para filho, querido. Você é bem-vindo nessa noite conosco. E hoje, convidado especialíssimo, nosso amigo André Torres, que hoje vai bater um papão com a gente, vamos trocar ideias e tem muito para aprender hoje, hein? Então se prepara aí, que Deus tem algo especial para nós. Na verdade, Vai. o início da conversa aqui, a gente falou, liga esse negócio aí logo, Agora, que a conversa já tava rolando. já estava isso aí. rolando. André, quantos anos de ministério, querido? Eu estou fazendo 25 anos que eu prego para jovens esse ano. Eu faço esse Uau. ano 19 anos que eu fui ordenado. Que benção, Mas eu sou a quarta geração de evangélicos da minha família. que benção. Meu avô era construtor de igreja. Meu bisavô se converteu com a visita de um missionário em Nerópolis e aprendeu a ler para minha bisavó. Uau, E aí, a família da minha mãe se converteu, Igreja Cristã Evangélica em Nerópolis. E meu pai era o presidente da juventude da Igreja Cristã Evangélica Nacional e morava em São Paulo. Olha que loucura. que benção. E minha mãe era a primeira secretária e o congresso em Anápolis eles se conheceram. Uau, é o CTCB lá em Anápolis? Isso Ah, mesmo. uau. Eu sou do lado direito da Uhum. Igreja Cristã, do lado esquerdo da Igreja Presbiteriana. Tá E hoje aí, ó. luz para os povos. Que benção, isso. graças a Deus. Rapaz, são muitos anos de experiência, são 4 anos. Há uma bênção geracional, né? Isso. Deus tem abençoado a sua família e, obviamente, vai abençoar depois de você. Em nome de Jesus. Me diz uma coisa, você tem abençoado muito jovem nessa nação aí, penso que fora dessa nação. Como é que começou esse negócio de ir para jovens? Então, a igreja é uma escola, né? Eu falo que o adolescente, a criança, a igreja, ela desenvolve a apresentação lá na frente, no Dia dos Pais. E em 92, meu pai recebeu um convite de virmos para Goiânia para ele ser o líder, cuidar das famílias da Luz para os Povos na sede, né? Em 92, a Luz para os Povos em Goiânia, o pastor Sinomar tinha chegado da Coreia. Ele ficou 30 dias lá com o Paul Yang-Shu. Uau. Então ele trouxe os grupos familiares e a igreja explodiu. Uhum. E convidou meu pai e minha mãe para estar aqui. Nessa época, eu comecei a me envolver com os adolescentes, com os jovens, e a gente estava vivendo grupos familiares. E eu comecei a liderar um grupo familiar. Uau. Então começa aí aquele start de pregar, de discipular, de cuidar. Uhum. Né? Mas a coisa acontece mesmo no ano de 2000, quando meu pai assume a congregação lá no Jardim Guanabara, que é em frente ao aeroporto, ali a nova entrada do aeroporto, e ele me liga e fala, eu não estava na igreja da Fama, eu estava na igreja do Jardim América, eu tinha 1 ano de casado, e ele me liga e fala assim, vem me ajudar com os jovens. E ali eu cheguei e fui ajudar ele. E meu primeiro culto de jovens em 2000, tinham 13 jovens de 9 a 12 anos. Eu falei que eles eram jovens, eles acreditaram, né? Isso em 2000. Uau. Em 2007, nós éramos 100 células, 100 células de jovens Que loucura, na igreja. que loucura. E aí foi quando, Você tinha quantos anos aí? em 2007, Uhum. eu tinha 32 anos. Uau. 32 anos, né? Uau. Quando explodiu. Uhum. E aí explodiu, assim, ali, o culto da igreja virou o point de sábado à noite, a gente fazia muito evangelismo de rua, de praça. Eu usei uma dinâmica de células rápidas, células de 20, 30 minutos, né? E jovem e adolescente, ele absorve Gosta, muito né? rápido É esse isso. negócio, né? Ainda não havia rede social, né? Uhum. Cara, e foi uma explosão, uma explosão. Era uma igreja de 200 lugares, a gente tinha 3 cultos no domingo, Que loucura, sendo que o culto das 19h30 era só de jovens, né? que loucura. Eu lembro que na multiplicação de células eu fiz naqueles ginásios, esses ginásios de bairro, Uhum. e o Lucinho veio pregar. Que benção. Né? Que E benção. teve mais de 1.500 pessoas. Então, assim, eu falo que a gente viveu, vocês vão me interrompendo aí, tá? Não, Não, tranquilo. Eu vi algumas gotas de avivamento na minha vida. Em 92, eu vi uma gota de avivamento, Certo. que foi a explosão dos grupos familiares. Era coisa incrível.
A gente batizava 200, 300 pessoas a cada 2 meses Que ali na isso? Luz para os Povos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Desculpa Não, vai interromper. interrompendo, senão Tá. eu vou embora. Tem uma galera que fala que Goiânia foi um ponte de avivamento ali em 90, Apóstolo César, Sinomar. É real isso? Você acompanhou esse processo? Goiânia é celeiro nessa época? Como é que foi? Cara, eu creio que sim, porque daqui saem grandes denominações e a gente via, assim, porque o que é o avivamento, se a gente for, né? Talvez o livro mais lindo de avivamento é um livro de 112 páginas, escrito ontem, né, 1956, porque tarda o pleno avivamento, né? Exatamente. O que é o avivamento? É quando há um desejo tão grande da presença de Deus, a gente ora e começa a orar, e começa a ter arrependimento, conversões, e você não faz força para aquilo. Em 92, a gente viveu isso, que culminou, eu creio que um dos pontos altos foi a vinda de Benny Hinn, né? Sim. Quando o Benny Hinn, ele abre o mapa do Brasil e ele fala, eu vou para onde Deus me mandar, ele vê uma chama em Goiânia. Que isso? E ele vem para Goiânia. Eu tava lá esse Eu dia. também. conversa. Você tava lá? Conversa, é Ginásio história. Rio Vermelho. Eu tava Não, na não vem com prime- essa não. Eu tava na Não tava primeira não. fileira. Eu tava Tava na não. primeira fileira. Eu tava porque eu não acreditava naquele negócio do terno. Entendeu? Porque então eu não é dois. acreditava. E eu Ixi, tava, eu e eu, também e eu sou tava no ruim. terceiro ano e um amigo meu falou assim, onde você tá? Ele falou, cara, eu vou no ginásio ver uma coisa que eu não acredito. Que Ele falou, loucura. cara, mas eu não sou crente. Eu falei, não importa. Aí ele falou, não, mas eu ia na igreja carismática e eu tô desviado da igreja carismática. O amigo meu falou, não, vamos comigo. E a gente sentou no último, porque estava muito cheio, né? Sim, demais. No último andar da arquibancada. Então, de noite ou de manhã? Que teve De duas manhã. reuniões. De De manhã. manhã. Eu fui nas duas. E ele jogou o terno e veio uma onda, cara. E o povo veio caindo. Eu falei, rapaz, vai chegar em mim, eu caio lá embaixo. Uau. E quando chegou, eu não senti nada. Que isso? Não senti nada, todo mundo caiu, menos Aham. eu. E aí eu olhei pro meu amigo, cara, E ele caiu. falando em línguas, mano. Glória a Deus. Falando em línguas. Só não pegou incrédulo. Cara, só não pegou incrédulo, entendeu? Então eu falo, cara, a Rapaz. gente viveu um avivamento. Legal. Eu acho que esse foi um primeiro. Sim. Se não foi um avivamento, uma gota. Sim. Que loucura. Eu creio. Só uma experiência desse dia. Eu sou muito fissurado por essa coisa da cura. E o Ah, eu Benny também Hinn gosto. arrasta esse manto, né, de cura. E no segundo dia de manhã, eu cheguei muito cedo, fiquei na primeira fileira. E trouxeram uma senhora numa Mais uma maca. pergunta. Você estava incrédulo ou você estava Não, crente? crente. Crente. Eu já tinha caído. Já tinha caído, se na jogado, noite, né? Na noite anterior. Se jogado. Trouxeram uma senhora numa maca. E essa mulher foi curada. Eu vi ela levantando e indo lá na frente testemunhar. Eu cheguei aqui em condição tetraplégica. E Jesus me curou. Ela foi andando lá. Eu vi ela testemunhar. Que coisa linda. Deixa eu só... E, assim, e espalhou, você está falando, aí ali na 72, Aham. começou o movimento comunidade. E aí Sim. começa o Kleber, Lucas, a Alda Célia, o pastor César, o pastor Robson. E aí vem essa explosão de... Eu lembro quando o Koinonia, né? Sim. Silvério Pérez, eles lançaram Jeová é o teu cavaleiro. Nossa. Eu fui ver uma conferência deles. Cara, era inacreditável quando eles cantavam. Balançava, todo mundo pulava. Que loucura. E vão surgindo e crescendo. Esse tempo foi muito, muito forte. Então, vamos dizer. mudou muito hoje. E eu tive mais ou menos, não tive uma oportunidade assim, em massa. Teve o Descende, foi bem diferente do que acontecia antigamente. Mas o que eu senti um impacto maior foi quando a gente foi para Moçambique participar de uma cruzada, tipo essas Rainy Brown, que tinha um evangelista Deg, de Gana. 50 mil pessoas. Ali, eu também era o cara incrédulo da reunião. Tinha 3 pessoas brancas, eu, meu pai e o pastor que nos levou. E foi uma experiência, uma atmosfera tão diferente do que aquilo que eu já havia percebido. Então, assim, eu não sei realmente decifrar espiritualmente o que é um avivamento. Mas eu ouço falar, eu anseio, eu desejo por isso pelos próximos anos. Uma pergunta até que eu te faço. Você acredita que essa onda volta ou o avivamento futuro existe? O que você está sentindo a nível de igreja? Então, aí eu vi para te responder, eu vivi um segundo gotejar de avivamento que já foi ali no Guanabara, em 2002 a 2005, que a gente começa a ir para a rua, a pregar nas casas. Eu falo avivamento porque o evangelho transforma, né? Então, por exemplo, a gente entrava numa rua onde só entrava o camburão da Rotan, Uau. com vários pontos de distribuição de droga.
E a gente pregava em cada casa e depois passou a entrar a van da igreja para buscar a turma para ir Que para a igreja. legal, cara. Entendeu? Avivamento, quando você recebe a carta da mãe de santo do bairro, falando, ó, estou indo embora, porque aqui, para mim, Fechou, né? não desce mais nada. Eu falei, não sobe, né? Uau. Eu recebi a carta no domingo. Que loucura. Então, eu comecei, eu vi um segundo mover de curas, libertação. Aquele senhor que andava na rua comendo vidro, Uau. vira um anfitrião de célula. Que isso. Então, a gente viu isso num bairro de 80 mil pessoas, né? Uhum. Eu creio e oro todo dia para que venha um novo mover de avivamento. Amém. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas fantásticas para esse avivamento. Uhum. E o mundo está precisando desse avivamento. Eu oro todos os dias. Eu creio fielmente na promessa. Segundo a interpretação de Scofield, ele diz que o avivamento previsto por Joel não é o avivamento, só o avivamento do Pentecostes, mas o avivamento que antecede a vinda de Jesus. Então, eu creio fielmente que estamos caminhando na direção de um avivamento. Óbvio, todos os avivamentos foram marcados por profundo arrependimento. E unidade da liderança, né, pastor? Sim. É isso. Quando você vê ali tem uma série que hoje está no YouTube, né? Transformação do Mundo, em português. Você vê o avivamento das Ilhas Fiji. São pastores que começam a orar. O avivamento da Colômbia, onde já tem tantas igrejas gigantescas, começa de vigília de pastores. O avivamento da Guatemala começa também com pastores. Então, talvez o que falta, creio no avivamento? Creio, mas o que falta? A gente pensar um pouquinho na nossa placa, e pastor precisava ser amigo. Amigo e ter essa amizade de falar, olha, eu tenho passado por um problema, ora por mim, independente um pouco com a placa que está na frente da sua igreja. Essa Né? coletividade mesmo, gerada no Espírito. Mas, uma pergunta, você está caminhando muito com essa geração, com esse distanciamento, porque, de certa forma, a rede social, ela distanciou as pessoas. Eu penso que no futuro próximo elas tendem a se distanciar mais ainda, porque agora é por WhatsApp, hoje tem 4 na mesa, todo mundo está falando por... É diferente, rapaz. Olha aí. Concentrou o homem. Opa, peraí, Glauco. Você tá demais, hein? O que é isso aqui, Glauco? Glauco, fala pra nós aí. O que tem hoje aí? Nosso chefe de cozinha. Você sabe que... A gente tem Diga. 2 patezinhos aí, né? Um de manjericão com salame. Cuidado que tem uma pimentinha dedo de moça aí. Olha só. E o outro é um de ervas finas, né? Aham. O objetivo da gente poder servir também, pastor André, a comida na mesa é para que a gente tenha realmente sair da formalidade. Legal. Né? E ficar realmente algo entre família. Então, esse é um dos objetivos, a gente poder desfrutar desse momento e poder ter Legal. boas Top conversas. Joia, cara. Eu vou comendo aqui. Então, a questão o distanciamento que está havendo, puxa, parece que isso dificulta essa ação de Deus. Sim ou não? Sim, mas ao mesmo tempo, eu vejo a geração, vamos colocar aí da turma de 15, 13, 12, ela nasceu com o pai fazendo vídeo de celular, né? Então, hoje eu vejo, vou dar um exemplo que aconteceu na minha casa, assim, eu acho que a gente tem que saber usar a coisa. Então, esses dias minha filha estava conversando comigo, de 15 anos, ela falou assim, pai, tinha uma novela no SBT, e essa novela tinha uma atriz, e parece que ela fazia, eu não vou saber os nomes, tá? Ela fazia gêmea, ela tinha uma irmã gêmea, e então tinha uma dublê, na verdade era uma dublê que sempre ficava de costa. Essa dublê se converteu, essa menina. E ela fez no Instagram, falou, ó, eu me converti, não sei muito da Bíblia, mas eu tenho meu amigo aqui, e a gente vai ler a Bíblia junto, quem quiser ler a Bíblia comigo, pula para dentro do meu grupo do Telegram. Uau. Cara, essa menina começou a ler Mateus com 4.000 meninas. Você acredita? 4.000 meninas. Então, assim, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Agora, o negativo que eu acho é que... Você lembra no dia que Jesus te chamou? Assim, não a sua conversão, que veio um fogo de Deus na sua vida. Você lembra? Era um evento ou não? Era um evento. O meu era um evento. É assim, que você foi à frente, assim, rolou isso já? Na verdade, foi construído, né? Mas Aham. o ponto de decisão foi dentro de um carro com meu pai. É mesmo? Meu pai. É porque eu sempre falo que a maioria das pessoas, isso é uma exceção, cara. Você é muito crente. É isso que eu falo. Não, mano. Tá Porque a minha vida, eu lembro que no acampamento, eu tinha 17 anos, já estava na faculdade, eu sou farmacêutico de formação,
Eu falei, Deus, eu te entrego meus sonhos, eu entrego meu diploma. E eu sempre vejo congressos e acampamentos, o apelo, aquela galera vir. Aí eu acho que agora, esse momento, é que a gente vai perder. Como que vai vir o chamado dessa turma? O passo de fé, né? De entregar tudo. E ainda o mundo ele tem pilares ou contemporâneos, vamos dizer assim, né? Pós-modernos. E o hedonismo é o prazer. A galera que está vindo linka muito. Eu estou sendo bem sucedido porque eu estou tendo prazer e sou feliz. E a gente sabe que a vida não é assim. Então vai chegar um momento, e aí já gera outro individualismo. Então a gente tem que conseguir trazer eles em grupo para a comunhão, para que haja um despertar, porque como que vai ser os próximos pastores, missionários? Sim, Quem vai entregar tudo para ir para a missão? Exatamente. Eu acho que aí nós estamos perdendo. Sim. Como é que a gente vai acessar esse pessoal? Porque acessar só por informação hoje está muito prático, as pessoas correm o olho, tem preguiça, às vezes, de ler um texto um pouco mais longo. É complicado, parece que o acesso, o toque, o tato ficou difícil. Então, eu fico pensando aqui na minha cabeça, Senhor, eu sei que o Senhor vai derramar um avivamento. Quando? Como? Parece que está distante. Mas, claro, Deus é Deus do ontem, do hoje e de eternamente. É isso aí. E Ele sabe exatamente como fazer. Mas, como é que nós vamos alcançar essa meninada? O que vocês estão pensando? Pastor, deixa eu só Pode, fica à acrescentar vontade. a pergunta. Você escreveu vários livros, né? Inclusive, a gente leu uma pesquisa básica, 40 mil exemplares vendidos. É isso? Cara, isso é muito engraçado, porque eu não sou nerd, né? Nerd é meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão nerd. Você tem irmãos? Tem 2. Tem algum nerd na família? Não, mas é tudo bagunceiro. Cara, não, porque quando você tem um irmão nerd, você é ruim em tudo. É Né? isso. Meu irmão, ele é o mais velho e ele é nerd. Ele é diretor de tecnologia de uma empresa de tecnologia. Pra você ter uma ideia. E o cara escreve super bem, minha mãe escreve super bem. Né? Minha mãe é escritora, minha mãe já lançou mais de 10 livros. Só que a cultura da minha casa era assim, meu pai sempre dava livro, a gente lia muito. Então, como é que surge o livro na minha vida? Ele surge, eu comecei a ter convite para ir pregar no interior. E eu falava, pastorzão, você me ajuda, você pode me ajudar com o quê? Né? Sair de casa, de carro e tal. Ele falou, pastor, eu só tenho dinheiro para gasolina. Eu falei, beleza, tá bom demais. Salvou a gasosa, vamos embora. E eu comecei a perceber que a coisa foi aumentando. E um dia eu estava em casa e falei assim, cara, eu vou escrever um livro pequeno. Digitei no Google quais livros que os jovens lêem mais e o Google me revelou até 70 páginas. Vai ser de 70. Eu comecei assim, meio que minhas pregações viraram o livro. Aí eu lancei o primeiro, chamava Estratégia do Avivamento, que depois virou Estratégia. Quando eu lancei, eu vendi um livro. Então o cara falou, comprei seu livro. Cara, foi você, que legal, né? Que legal. Super animado. E eu né? dei tudo de presente. Falei, cara, não é para mim, né? Isso é para mim. E não era tempo também, não tinha loja virtual, nada. Então era assim, a malinha, fazia os livros, abria na mesa, pedia para um jovem da igreja lá no interior, na cidade, vender. E aí, quando eu fiz, eu falei para minha esposa assim, cara, não é isso que Deus tem para mim. E aí ela falou assim, ó, não desiste não, escreve as histórias mais doidas que nós estamos vivendo na liderança de jovens. E naquele dia, um menino chegou para mim e falou assim, pastor, é difícil demais segurar a onda. Cara, quando ele falou segurar a onda, eu falei, cara, tá aí, É ó. o tema do... Aí eu lancei o Segura a Onda. O Segura a Onda, ele vendeu 16 mil exemplares. Na mala, viajando, mala, abrindo. Mas esse é sobre moralidade, alguma coisa? Não. Cara, eu falo cada capítulo sobre segurar a onda. Tipo, tem capítulo que é para liderança, tem capítulo que é de namoro, tem capítulo que é a igreja não pode estar fechada, porque um dia eu peguei o carro sábado à noite e vi muita igreja fechada. Pô, a igreja não pode estar fechada sábado à noite. Né? E foi. E aí depois eu lancei um chamado Antes que Seja Tarde, que eu conto 9 histórias que eu vivi com meu pai. Meu pai foi uma pessoa fundamental na minha vida. Cara, esse livro, assim, em um dia eu postei no Facebook e vendi 1000 livros. Uau! Então, aí foi indo, entendeu? Foi acontecendo. Aí foi Infiltrados, que eu ensino o jovem, porque eu era professor, eu ensino o jovem a abrir um trabalho no recreio da escola, no intervalo. 10 minutos, cantar uma música, pregar o evangelho e fazer a pena. É um manual. E lá tem 10 palavras rápidas. Cara, vendeu 4.000 exemplares. Uau! Mas essa venda minha dependia muito da agenda. Então, por exemplo, 2013 aconteceu algo na minha vida assim que eu tive que depois parar, pensar, porque a estrada ela é perigosa. Sim. A estrada é perigosa. Sem dúvida. Você tem um risco de começar a achar que você é alguma coisa. Né?
Em 2013, eu preguei 350 vezes, Uau. fora a igreja. Então, eu Passou agendava por de dia. quinta, sexta, sábado, às vezes 3 vezes. Domingo de manhã pegava o avião, tinha muito voo nessa época, era uma época boa de voo, Goiânia. Já chegava minha esposa com a roupa, já ia para a igreja. Então, eu trabalhava de segunda a quinta na igreja, de manhã, de tarde ia para a estrada. Mas eu sentia muito... Então, foi na mala, entendeu? Esse lance do livro é uma coisa assim que, por exemplo, eu parei de escrever na pandemia e não voltei ainda. E tenho orado, já tenho alguns projetos, mas eu não sei se eu sou o cara, confesso para vocês, de tipo assim... Tipo Lucas Martini, entendeu? Sei. Pega o livro no Instagram e vai rachar de vender. Sei. Eu não sei se eu sou esse cara ainda. Aí vai a pergunta, só um parênteses antes, que acontece muito pouco com essa geração que aconteceu com você. Por exemplo, você teve num congresso nosso de jovens, Sim. há uns anos atrás, Aham. e no dia posterior você ia ministrar na Lagoinha, então em Minas, e no outro dia uma congregação. Então, assim, essa simplicidade de altos, porque assim, quando a pessoa vai subindo, parece que ela vai se elitizando e vai selecionando melhor as Eu agendas. lembro desse né? final de semana. Eu preguei na sua igreja, tomei caldo sentado no meio-fio em Indiara, numa Assembleia de Deus, e no outro dia tinha um carro plotado Lagoinha me levando para o Hotel 5 Estrelas. É isso. E pregando em 3 estados na Rede Super, canal aberto, né? Olha que loucura. É. Aí a pergunta é, hoje você escreve muito para a liderança. É. O que é mais fundamental para um cristão? A questão da experiência ou da informação? Ou ambos? Aí ambos. Eu acho que hoje nós temos que ser centrados na palavra. Eu acho que falta para muitos de nós. Temos que ser centrados na palavra. Nós temos que ser uma igreja cristocêntrica. Parar com a discussão de teologia. Parar, porque Deus não nos chamou para ser advogados. O Senhor chamou para ser testemunhas. Né? Legal. E a estrada e a igreja me deu muita experiência. Então, por exemplo, construir prédio de igreja, que eu já fiz, me deu muita experiência do que não fazer, por exemplo. A estrada me deu muito relacionamento. É muito bom você se relacionar. Me deu muitos amigos que são famosos, e amigos que são amigos de verdade, amigos que não tem ninguém conhece. Então, você pega as horas de voo são muito importantes. Você saber lidar, você saber virar a chave. Eu estou pregando para pastor, não, hoje eu estou pregando para adolescente, hoje eu estou pregando só para equipe de música. Então, assim, você começa a ter Uma entender. maturidade. né? Aquele primeiro momento da conexão com o seu público. A estrada me ensinou muito isso, né? Apesar que a sala de aula também me ensinou muito isso, né? A sala de aula é uma escola de... Cara, você dá aula de biologia, 18 anos para ensino médio, você pega todo tipo de aluno, né? E você também é formado em... Eu sou farmacêutico, farmácia. Sim. mas eu não exerci. Eu entrei na faculdade com 17 anos, fiz um voto a Deus. Eu não tinha grana, meu pai não tinha grana nessa época. Se Deus me desse todos os livros, a gente usava livro ainda, eu falei, Senhor, se o Senhor me der todos os livros, eu vou pregar muito aqui dentro da faculdade. E eu fui fazer um grupo familiar e uma menina me chama no final, por isso que eu falo, cuidado com a coisa que você ora, que Deus faz, cara. Né? Cuidado. Como é que foi isso? E aí a menina chegou no final e falou assim, André, cara, eu estou formando em medicina e farmácia e medicina, até o 2º ano os livros são os mesmos. Vai lá em casa e pega tudo para você. Aí eu ganhei todos os livros. Uau. E, cara, plantei um culto na faculdade durante os 4 anos e fui orador da turma e terminei a formatura no Centro de Convenções orando com 2.000 pessoas. E já olhando a saída de emergência, que se o cerimonial viesse, eu já corria, né? Então, assim, depois, com a faculdade, eu estava sem grana, aí um cara falou assim, cara, vamos dar umas aulas, mano. Você está aqui, você passou no vestibular. E eu falei, cara, vou dar aula, bicho. Eu lembro, meu primeiro salário foi, eles não vão saber não, mas o senhor vai saber, ó. Foi sem o RV. Uau. Eu dei meu dízimo, 10 o RV, dei um cheque do BEG. O RV não é carro, é uma O moeda. RV é antes do real, entendi. né? Tá doido. Eu não sabia disso. Ia ter a transição para o real. Aí, o senhor lembra do BEG? Sim. Mas não era Cruzeiro, não? Demais. Não, antes teve disso. uma transição. Entre o Cruzeiro e o Real. Teve uma transição. Não sabia disso, não. E aí eu dei o dízimo, cheque do meu primeiro talão de cheque. Aí fui para casa almoçar. Foi um casal de missionários lá em casa e o Espírito Santo falou comigo assim, dá tudo para eles. Uau. Meu primeiro salário, eu devolvi o dízimo e dei tudo de oferta. Que bênção.
Então, aí começou a sala de aula, e foram 18 anos. Aí eu falo, um dos maiores campos missionários. Eu preguei muito, muito. Intervalo, eu ajudei aluno. Que bênção. Muito, sim. Mas e aquela dúvida que o pessoal sempre fala, faculdade é cemitério de crente? E, de fato, é onde tem maior percentual que as pessoas esfriam. Mas nós precisamos ir para lá. Sim. A gente precisa estudar, a gente precisa fazer. Eu estimulo todos os jovens a serem bivocacionados. Eu quero ser pastor. Beleza, vai fazer uma faculdade antes. Porque o mundo mudou e hoje o lance tem que ser meio tent maker, né? Você tem que construir sua tenda. Eu sou integral, só tenho 8 anos. 18 anos eu sustentei um missionário que eu era. Porque o tempo todo envolvido sendo pastor de igreja. Quando eu percebi que já estava afetando minha saúde, pressão aumentando, estava engordando, e cardiologista começou a falar. E aí eu fiz a opção pela minha vocação, né? Então, todo jovem precisa estudar. Porque Deus vai colocar os jovens em lugares, às vezes, que o pastor não entra, né? Não é verdade? É isso. Então, eu acho que todo mundo tem que estudar, fazer inglês. Tem que fazer inglês. Para chegar e poder se conversar. Não, Né? eu penso que se nós abordarmos o estudante no processo ainda de formação, nós vamos ter amanhã um advogado cristão, um médico cristão. Quer dizer, é mais fácil alcançá-lo lá, no processo de formação, do que depois formado. Tá consolidado. Político vocacionado à política cristão, e Exato. não aquele que decide vai, e o Sim. cara nem é preparado. O cara que estudou política, Sim. política internacional, ele é vocacionado para aquilo. Né? Então, eu creio assim. Sim. Isso. E uma coisa sobre essa questão que você falou de ser integral na igreja, você estava comentando sobre a relação com seu pai. Do ministério, você e seu pai, quanto tempo você trabalhou com seu pai, junto com seu pai? Até sobre esse livro que você escreveu, como é que é essa história aí? Meu pai foi um cara fundamental na minha vida. Meu pai, antes de ser pastor integral, ele era gerente de multinacional. Ele era gerente da Elma Chips. Então, uma fase da minha vida, eu morei 1 ano em cada cidade do Brasil. Eu morei no Rio, Recife, Belo Horizonte. E nesses lugares, também, além do meu pai, eu tive pastores muito fortes na minha vida, que até hoje eu gosto de honrá-los. Então, assim, falando rapidinho desses caras, claro. assim, né? Então, em Recife, a gente teve um pastor chamado Abner, da Igreja Presbiteriana, que houve um problema, meu pai foi demitido em Recife, e ele teve lá na nossa casa, eu tinha 7 anos, 1981, 7 anos, eu nunca vou esquecer o pastor Abner indo lá em casa. Eu estava jogando bola, ele me chama para orar pelo meu pai. Eu e meus irmãos, somos 3 irmãos. Eu tenho o Alexandre, que é analista, o Cristiano Kiko, meu irmão hoje é pastor, secretário nacional de missões, e eu. E o pastor, no final, deixou o lanche para nós. Eu nunca vou esquecer a cena dele deixando o lanche para nós. Esse foi o primeiro. Em BH, eu tive um pastor que até hoje eu tenho um relacionamento fantástico, ele que é o Jeremias Pereira, 8ª presbiteriano de Belo Horizonte. Meu pastorzão, que fez o culto de inauguração daqui da igreja. Eu chamei o pastor Sinomário Geré. Geré é do meu coração. Geré pros íntimos. Ele ia lá em casa comer pudim, né? Eita! E eu lembro de uma vez, algo que ele fez. O pastor é muito importante na vida de uma criança. Sim. Meu pai, nessa época, viajava 15 dias por mês. E ele foi no sábado à noite lá em casa e falou assim: Valdemar, não vai para a igreja amanhã. Porque a época, não sei se a igreja de vocês é assim, sou da época de ir na escola dominical e no culto à noite, né? Tinha que ir 2 vezes. Domingo é do Senhor, então a gente ia 2 vezes. E aí meu pai foi para o zoológico com a gente, foi à noite. Aquela noite eu fui à frente e aceitei Jesus. Não, na verdade eu não fui, eu fiquei com vergonha. Meu pai ligou para o pastor, o Jeremias, e ele me recebeu na segunda-feira de manhã no gabinete. E ele fez a oração comigo e ele chorou muito. Olha. Ele chorou muito. Uau. E aqui isso marca a minha vida. Em Brasília tivemos o reverendo Ricardo Barbosa, que foi uma bênção na nossa vida. E há 30 anos, meu pastor é o pastor Sinomar. Tem 30 anos que ele é meu pastor e hoje é meu padrasto, né? Que bênção. Meu relacionamento com ele vai além dele ser meu padrasto. Ele sempre foi meu pastor aqui em Goiânia. Mas o meu pai era o cara. Meu pai era meu amigo, meu pai era... Assim, a gente jogava bola junto, a gente conversava junto. Meu pai, ele era um marido muito legal para minha mãe. E esse livro eu conto fatos. Eu conto, por exemplo, fiz uma postagem agora no Dia dos Pais, eu abraçado com ele quando minha filha nasceu, que todas as noites eu sentia a mão dele sobre a minha cabeça, ele orando por nós. E eu fui auxiliar dele por 5 anos, quando ele faleceu. E sepultamos numa sexta, no domingo eu já estava pregando no lugar dele. Porque eu aprendi uma coisa no sepultamento do meu pai: não tinha que pedir perdão, não tinha remorso.
Que benção. a gente viveu intensamente a Glória nossa a Deus. vida. A gente Legal, era legal. amigo, né? Porque assim, os pais que estão assistindo, vão assistir a gente, ou estão assistindo a gente agora aí, eu entendo assim, até os 12 anos, você educa, você chama atenção, na adolescência também, mas aí você já tem uma conexão diferente. E meu pai, ele tinha uma coisa que eu acho que todo pai tem que ter, ele era coerente. Meu pai era coerente a vida inteira. Então, vou dar o exemplo do meu irmão. Meu irmão era mais doidão do que eu, assim. Então, um dia meu irmão falou com 16 anos, pai, quero furar a orelha e quero fazer uma tatuagem. Meu pai falou assim, filhão, é o seguinte, te amo demais, vou te amar de todo jeito. Mas enquanto você morar aqui em casa e eu pago as contas, não. Isso aí que Minha bom. casa, minhas regras. Se vira, né? Aí meu irmão casou, e ele foi passar o ano em Copacabana, no Rio, e ligou para o meu pai, pai, estou querendo furar a orelha. Meu pai deu a mesma resposta. Você tem seu CPF, você tem a sua esposa, você paga as suas contas, vou te amar do jeito que você é, agora a decisão é sua. Então meu pai era um cara coerente, entendeu? Coerente. Legal. Então essa coerência fez a gente. E amar a igreja foi que eu nunca vi meu pai falando mal da igreja com minha mãe. Se eles conversavam alguma crise com liderança, que rola, né? Isso rola. Cara, foi em algum lugar que eu não vi. Porque eu sempre fui apaixonado pela igreja. Na verdade, eu fui descobrir o lado negro da força Quando entrou na igreja. foi quando eu fui liderar a igreja. Que até E então- isso hoje vaza para suas filhas ou não? Tem a Então. mesma cultura do pai? Porque tem duas filhas, né? Eu Não é tenho isso? duas filhas, Eu tenho a Lisa, que tem 17, e a Dacia tem 15. Cara, a gente tenta não. Apaixonados pelo ministério? São apaixonadas pelo ministério, as duas, graças a Deus. Mas elas são bem livres. Não há não há uma ordem, um nepotismo. Sim, Não, sim. são livres, elas vão fazer as escolhas. São culturas diferentes, são épocas diferentes. Mas são meninas de Deus, são meninas assim super jóias. A gente lê a Bíblia junto, a gente ora junto, a gente vive experiência, até porque elas começaram a ver o tanto que Deus é legal, o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus faz milagres, né? Isso marca a vida delas. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi na praia, minha filha, a caçula, tinha 3 anos, 4 anos, ela falou, pai, quero ir na praia. A gente não tinha ido na praia ainda. Era um tempo que a gente estava sem grana. Eu falei, filha, eu não estou em grana, mas vamos fazer uma oração aqui. Quem sabe Deus nos dá, né? E ela fez aquela oração do menino de 4 anos. Jesus, quero ir na praia, amém. Cara, tocou meu telefone. Eu recebi um convite de uma igreja em São Luís do Maranhão. E eu desliguei, tocou outro telefone, outra igreja de São Luís do Maranhão. Eu falei, já que vocês estão me ligando, vamos fazer o seguinte. Junta Eu as vou duas. levar minha família, fico uma semana aí e prego no final de semana. Top. E ele falou, pastor, me dá um tempo. Ele me ligou de volta e falou o seguinte, cara, a gente decidiu te abençoar. A gente paga a passagem dos 4, a pousada e deixa o carro à disposição. Rapaz isso aí. do céu. E ela viu isso. Aí, quando a gente chegou na praia, eu lembro que ela tinha 4 anos, ela falou assim, pai, Deus é bom, né? Uhum. Eu falei, Ouviu, né? Deus é bom. Deus eu vi, né? Uma coisa curiosa, pensando nisso. Nossa geração, a minha geração, nós conhecemos muitos pastores, pais cristãos, que perderam seus filhos no processo. Muitos. Eu conheço muitos pastores Muitos, pô. que perderam Muitos seus filhos no amigos processo. meus, É. Essa geração que nós estamos vivendo hoje, de certa forma, eles estão enganjando os filhos no processo. Havia uma diferença porque, na nossa época, não havia muita clareza na orientação em relação aos filhos. E os pais eram muito doadores ao reino e esqueciam da família. E aí criou-se uma distância. O pai se colocou entre a igreja e a família. Primeiro, o pai chegava na frente, os filhos chegavam depois. Né? E tinha também, na minha época, a casa pastoral era atrás da igreja. Exatamente. Exatamente. Cara, isso é Todos morte, os problemas cara. eram lá dentro da... Porque o pastor era 24 horas. Exatamente. né? E os pais perderam os filhos no processo. Hoje, a nossa geração, como já recebemos e tivemos uma visão diferente, então entendemos que nós tínhamos que cuidar deles e trazer um equilíbrio, ministério e família. Né? Eu não penso igreja se eu não pensar família. Né? Porque eu entendi no processo que se eu não pensar família e igreja, eu vou perder uma das duas. E na ordem de prioridades, a família é mais importante, porque se eu não cuidar da família, como é que eu vou cuidar da igreja? Então, gerou-se uma geração, essa nossa geração, que já entendeu, né? Teve uma postura diferente. Eu vejo muito isso que acontece com vocês, filhos de pastores apaixonados pela igreja. Sim. Apaixonados. Ele não é um pastor porque o pai sonha daquela igreja passar para a família. Não.
Eles amam a igreja. Porque ser filho de pastor é difícil. É difícil. Mas também ser filho de médico é difícil. Sim, claro. E ser filho de pastor tem umas coisas muito legais. Eu falo isso muito para as minhas filhas desde pequenininho. Por exemplo, cara, elas já almoçaram com pessoas que muitos sonharam em almoçar. A galera delas, né? Não? Não é? Então, assim, Não, tá doido. concorda comigo? Então... E meu pai tem um adentro ainda que, assim, eu louvo a Deus pela loucura do meu pai. Cara, ele pegou 18 anos, ele falou, você quer ir para o ministério? Se prepara. Fiquei 1 ano trancado na igreja orando, lendo Bíblia, lendo livro. E ele falou, Rafael, preciso que você tenha uma experiência. E ele, na verdade, gerou isso em mim de ter experiências. Me levou para a África, Burkina Faso, 94% muçulmano, e para ir para um deserto do Sahel, cara. E aí, Quer assim, ter uma experiência, vai pro campo missionário. E aí, assim, isso mano, aí. eu lembro a primeira foto que eu enviei pro meu pai, cara, eu tava num campo de refugiados, dos Tuaregs, o maior campo de refugiados do mundo, e eu falei, velho, o que eu tô fazendo aqui? E assim, eu percebo que isso, além da experiência fenomenal que eu tive, foi um momento de encontro, assim, com Deus, com o ministério, saber o que realmente é isso. Então, existe essa formação, esse investimento nos filhos. Mas, aí vem uma geração ainda atrás. Tivemos um problema muito grande com formação de líderes. Eu penso que nós aqui, vamos jogar 3 gerações, nessa aqui já está se atualizando, formando. Uma pergunta que eu faço, qual que é o sistema de formação de líderes da Luz? Vocês têm algo bem formado? Formam pastores jovens? Como é que é isso? A Luz ela vem de transições. Então, hoje nós temos seminário e eu acho que o principal lance que a gente tem que descobrir no futuro pastor é uma palavra que a gente quase não olha mais, não tem um olhar clínico, que é vocação. O pastor precisa ser, além de ele ser um pastorzão, multiplicador, um evangelista, ele tem que ser vocacionado. Porque não é fácil ser pastor. Pastor não é fácil. Pastor ele precisa ter o dia de folga. O pastor tem que ser disciplinado na vida dele, porque senão ele se perde. A gente está tendo muitos casos de burnout agora, né? A gente teve na nossa denominação vários casos. Vários. Eu não estou falando de livro, apesar que tem livros fantásticos que eu li do Wayne Cordeiro, Você está andando de tanque vazio, que trata isso. A gente teve, mas na nossa denominação, esgotamento total, porque não há uma disciplina de sono, alimentação, exercício físico, dia de folga, férias, né? Meu pai, ele tinha muito isso. Meu pai, uma vez por semana, saía para namorar com minha mãe. Entendeu? Eles falavam namorar. Eles iam no cinema, uma pizzaria, jantar. A gente isso desde pequenininho. A gente sabia disso, né? Que ele fazia isso. Outra frase muito legal que meu pai sempre usou para nós: não leva a igreja para a cama. Tipo assim, não deita com sua esposa, vai discutir coisa de igreja. Ele fala assim, a igreja é muito pesada, a cama quebra. Sim. Aí eles falavam para nós assim, fecha a loja. Fecha, vai para casa, vai, né? Vive a família, né? Vai ver São Paulo ganhar do Palmeiras, né? Vai, Olha, na cara, hein? Na cara. Que dia Palmeirense, hein, velho? Meu pai era paulista, então ele falava Tá 3 louco. coisas para nós. Falava assim, 3 coisas que são inegociáveis. Vocês são paulinos, senão não almoça. Vou falar, mas hoje é perigoso falar assim. Ele falava assim, o sexo que nasceu morre com ele e ame a Bíblia acima de tudo, né? Meu pai brincava muito com a gente, né? Sobre isso, né? Então, assim, ele era tão louco no São Paulo que eu morava em Brasília, quando São Paulo ia jogar contra o Sobradinho e tal. Aí deixava a posição de pastor Levava no hotel, cara. Meu pai era muito conversador, ele conseguia entrar em hotel, conseguia legal. conversar com os caras. Né? E eu lembro que quando São Paulo foi tricampeão da Libertadores, eu peguei o carro, fui lá em Brasília assistir o jogo. O jogo, porque era o time que tinha chegado. Então, assim, a gente erra dessas coisas. É incrível, né? A gente erra dessas coisas assim. Que legal, cara. A formação, te respondendo, ela tem um seminário e a gente vê a vocação. Mas sempre a Luz ela trabalha muito na questão de multiplicação. Por estatuto, nós ordenamos pastores com a necessidade do pastor é a cada 100 membros. Então a igreja cresceu, 100 membros, um pastor, 200. Aí o pastor é liberado a ordenar outro. Aí passa por um conselho, um conselho onde aquele pastor vai ser entrevistado e aí há essa ordenação. Tanto que hoje eu tenho um seminário, um instituto bíblico. Ele não tem reconhecimento, ele é livre. Ele não tem reconhecimento de MEC, nada. Inclusive, sobre isso, você tem um último livro agora, os 7
O que eu lancei só digital, né? É só digital, sobre a questão do chamado. Só princípio, né? 7 princípios do chamado. Isso. É voltado à liderança ou não? Qualquer jovem? Cara, na verdade, é a maior pergunta que eu recebi na minha vida da juventude viajando. Os caras me paravam assim no meio do congresso. Pastor, eu não sei identificar meu chamado. Qual que é meu chamado? Eu falei, cara, eu vou escrever sobre isso, né? E aí eu troquei o chamado por propósito, que é uma palavra mais na moda, que o pessoal entende mais hoje, propósito. E eu tento responder, né, que os jovens eles têm essa dificuldade. Cara. Será que eu vou ser pastor? Será que eu vou ser missionário? Vou ser jogador de futebol? Entendeu? E aí eu vou tentando fazer um passo a passo. O primeiro eu gosto muito do Bill Hybels, né, da Willow Creek. Ele fala que aonde está a sua indignação santa, ali está teu chamado. Então eu falo para a galera já ter esse alerta. Onde que está a sua indignação? Então, por exemplo, você está andando na rua, seu coração se compadece por crianças, você já liga e o seu chamado é criança. Você é um cara da música, e assim sucessivamente. Então, seria o primeiro passo, que eu trabalho com eles. Aí outros vêm, obediência à liderança, porque o líder, às vezes, ele te manda para o lugar e você fala, cara, não é ali, né? Mas ali Deus faz... No sentido de Deus. Cara, por exemplo, eu fui para o Guanabara. Guanabara em 2000. Guanabara era um bairro violento, altamente violento. Hoje não é mais. Ele era um bairro onde nenhuma igreja rompia. Meu pai me convidou e eu fui. Cara, 2003, Rodolfo esteve com a gente, foi quando a gente ficou amigo. Lucinho, Azaf. Azaf ministrou 3 Que cultos. isso? O Azaf ministrou tanto que ele tirou o sapato, tanto que ele pediu um tênis. Aí um jovem tirou um tênis amarelo Nike, ele já pôs o tênis de social e mandou, entendeu? Aí o produtor dele já fez a gente gravar, já deu o estúdio para gravar CD. Disco Praise foi no Guanabara. Que isso, velho. Davi Lago tomou no Guanabara. Cara, eu levei o mundo para o Guanabara. O avivamento O goiano é avivamento no do Guanabara. Eu lembro que eu levei o Rodolfo, cara, 2003, ao qual ele tinha acabado de converter, cara. Que benção. Cara, parou carros na frente da galera toda de preto. Falando, cara, nós queremos bater no Rodolfo. A gente teve que sair por trás com ele. Então, assim... Cara, Deus te manda para lugares e lá ele te honra, ele faz com que... E o que a galera fala de deserto, acho que essa geração ainda ela não compreendeu muito essa questão de processos, de ciclos. Por exemplo, eu falo por mim, nós somos muito ansiosos, né? Com tomadas de decisões, tudo muito acelerado, essa pegada digital, tudo sempre rodando. O login, não existe mais login, né? Se a gente vê um login, já desespera. Não, então, se você tem que tudo fazer mediático, o cadastro do aplicativo, você fica louco. Você né? é louco. Então, assim, como viver processos nisso? Por exemplo, nós estamos falando de 2, 3 gerações. Meu avô, quando a gente senta com ele, eu tento, de alguma maneira, falar de maneira técnica. Eu lembro dessa cena, quando meu avô, numa mesa como essa, eu falava, vô, mas a gente precisa treinar ali. Ele olhava, sem saber o que eu estava falando, ele falava assim, meu filho, Deus ainda vai levantar uma geração que é apaixonada por Jesus. Não. Quebra, sabe? Te quebra no meio, porque ao mesmo tempo que eu sei que existe a necessidade da informação, eu sei que tudo que é essa paixão. A gente precisa essa é a palavra. Restaurar a paixão para entender processos. Cara, é a lei, eu chamo de lei da paixão. A gente tem que restaurar a paixão. Aí entra de novo no avivamento, um derramar do Espírito Santo. Quando eu fui em 99 no meu encontro com Deus, cara, eu achei que Jesus ia voltar uma semana depois. Sério, eu falei, cara, eu preciso pregar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a viver um sobrenatural de Deus, uma coisa assim, alucinante, né? Então, eu acho que você tocou o ponto. Nós, pastores, temos que gerar paixão. Sim. Nos filhos, na galera da igreja, nos jovens. E eu acho que a pandemia, na verdade, ela trouxe um lance muito legal, assim, tudo muito triste, muito ruim. Eu falo que a pandemia foi, assim, para marcar a nossa vida. Mas teve algo muito interessante. A gente estava muito de evento. A gente estava tendo muita estrela, cara. A gente estava tendo muita estrela. Idolatria mesmo. Tava, cara. Tava tendo muita. E a gente, assim, eu já fiz muito evento. E tinha algumas coisas que estavam erradas ali. Sim, claro. A sala VIP, sabe? Saca? A sala VIP. Você percebeu isso? Ah, demais, cara. Por exemplo, nos meus eventos, eu defini 2 tipos de eventos. Evento de igreja, e até hoje é assim, na minha igreja, eu não pago cachê. Eu dou uma oferta. Mas se é um evento, a gente usa a expressão em evento bilhetado, né? Bilhetado. Por exemplo, eu fiz o maior festival de música eletrônica cristã do Brasil, 2015, no Atlanta. 5.000 jovens.
É um evento bilhetado, assim, aí a gente sim, porque trazia os DJs que eram de gravadora, aí tem ECAD, você faz um evento, né? E aí a gente começa a perceber o quê? Que começou a virar um circuito de eventos. Um circuito, por exemplo, eu lembro de evento de carnaval que os empresários ligavam para nós para fechar a agenda circuito Brasília, Goiânia e Anápolis. Entendeu? E eu comecei a pensar, cara, tem alguma coisa errada nisso Óbvio, aí. óbvio. Tem alguma coisa errada. Porque eu acho que o cara é digno. Uhum. No evento, eu até dou uma oficina nas conferências de jovens sobre eventos. Ter cuidado do evento não ser vento, né? É vento, né? Olha que Mas uma parada tão simples. Mas assim, É vento. você traz um pregador de jovens, ele vai atrair jovens. Então ele precisa ser honrado porque ele trouxe a galera. A galera vai lá para ver o fulano. Mas a partir daí você começar a ter valores exorbitantes, e não só valores, cara, exigências. Começar a tabelar pelo serviço. Exigências. Fica profissional. Perde o tato. A essência, né? A essência. De fato, virou um show gospel. A igreja acordou para isso, né? Porque todo mundo pagava por isso. E o pessoal voltou para casa, né? Não, E pô, agora? Caiu a ficha. Não vamos pagar. Está perdendo, porque deixou de ser. Perdeu o propósito. Existe o lado da igreja também, às vezes, explorar o irmão. Exatamente. Aí, então, eu acho que tem que achar o meio. Todo extremo é perigoso. A culpada é a igreja. Sim. Porque convidava alguém, mandava o cara embora de uma banana. E o cara... É injusto Cara, isso. quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes? Com Das todo 360 mundo. vezes Uau, por ano, você é louco. uau. Com todo quantas mundo. vezes? Então, eu acho que a igreja ela tem culpa no cartório. Porque, na verdade, ela tinha que ter honrado os processos, né? E de forma digna, honrosa, ter abençoado essa gente. Mas quando não fez isso, entrou uma galera que falou, peraí, meu serviço é tanto, eu vou por tanto Quando e pronto. você recebia um questionário Puxa, que tem 50... Cara, tinha banda que se a gente respondesse o questionário, a gente podia fazer o Enem que a gente passava. quase que eu fiz. Porque, Já respondi alguns assim. por exemplo, uma coisa assim... Os músicos vão me odiar, né? Aí vai ter o corte. Não, nós estamos começando agora. Vai Começando. ter o corte vai bombar, né? Cara, eu estava na começando. igreja no Jardim Guanabara, 200 cadeiras. O cara me manda mapa de palco, irmão. Esse mapa não cabe. O tamanho do palco que você quer é o tamanho da igreja, cara. Quantas pessoas vai estar no evento? Quanta gente. O tamanho do palco era o tamanho do prédio da igreja. Deixa eu entrar num tema até engraçado. Assim, você tinha estrutura para se bancar no serviço do ministério? Porque, assim, já aconteceu umas cenas comigo, acredito que aconteceu com meu pai também, de assim, não ter, às vezes, uma estrutura de ir e bate nas costas e você fala, cara, e agora? Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa tribo indígena e o irmão falou assim, você tem algum como é que fala, protocolo, restrição? Eu falei, olha, eu só não posso dormir onde tem gato. Aí ele fez assim. Tinha 200 gatos lá. Aí eu falei, não, a casa que você vai tem gato. Eu falei, então, eu sou alérgico a gato. Ele falou, não, mas a mulher lá toma um remedinho que sara tudo. E os gatos lá não entram dentro da casa. Rapaz, quando eu abri a porta, tinha 2 gatos em cima da cama que eu ia dormir. E assim, foi uma cena que eu passei a noite sem ar. Fui embora com os índios que não tinha janela. Então entrava a poeira para todo lado. E eu fiquei pensando assim, agradecendo a Deus que eu tinha saído dos gatos e entrei no pó. Então, assim, tem essas cenas do serviço que ninguém vê. Você tem alguma cena assim que você fala, cara, eu estava ali e não deu certo? Tem muitas, cara, tem muitas, assim. Teve momentos que eu falei, cara, será que é isso mesmo? Cara, te esquecer de te levar para o aeroporto, entendeu? Eu tenho uma cena assim, eu estava no Rio pregando e eu sempre pedi o primeiro voo de domingo. E aí o cara me esqueceu, cara. Pô, no Rio, um goiano no Rio, mano. Você pensa. 4 da manhã, eu tinha que estar no Santos Dumont 5h30 da manhã. E aí eu tinha uma mala que eu carregava. Não tinha Uber, né? Não tinha Uber. E eu estava na meira a igreja, muito jóia a igreja. Eu acho que o pastor perdeu a hora. E era na beira do morro, de uma comunidade. E o Rio, você tem que saber viver no Rio, né? E aí eu tinha uma mala que tinha um adesivo escrito "Sou louco por Jesus" no adesivo. Foi aquele adesivo que me salvou, porque eu peguei a mala e pus no meio da rua. Uau. Porque os táxis não param essa hora, Sim. ainda mais na onde eu estava. E o taxista falou, cara, que você está louco, mano? Louco por Jesus. Mala na cama, mala no meio da rua. Cara, Santos Dumont, vou perder meu voo.
Aí o cara falou, bicho, não faz isso aqui no Rio, não. Mano. A gente não sabe o que tem dentro da mala, a gente dá um tiro em você. Que é Falei, louco. cara, eu quero ir para casa, entendeu? Então, assim, a gente vai em igreja pequenininha, mas que os caras fazem tudo com tanto amor, cara. Sim, Com tanto sim. amor que te constrange, cara. Né? Então, assim, não é... É o amor que a igreja te recebe que vale a pena. É o amor. Questão de carinho. família mesmo, os irmãos em Cristo, né? É Essa óbvio, quando você põe o pé no trecho, você ama Jesus e ama a sua obra. E você dorme no chão, você É, dorme na é isso aí. tribo, você dorme dentro do Exato. aeroporto. Eu já dormi Exato. em aeroporto. Cara, isso não importa. Exato. Se as pessoas te amam. Se você vê que elas te amam. Elas dão o seu melhor. O melhor. Elas é dão o isso. seu melhor. Aí a honra não é valores, É, é honra. é isso aí. Você vê a disposição do coração do pessoal, você tem prazer de fazer. E entende que está fazendo para Deus. Porque É nós somos irmãos, na verdade. Sim. Né? Nós somos irmãos. Né? E estamos para servir. É. Por mais que. Eu acho que é um pouco o que perdeu-se disso no processo, é que nós perdemos a noção de que é ser servo. Apesar de ser pastor, o cara. Cara, a gente perdeu a noção até de valores. Porque, por Exatamente. exemplo, a gente às vezes. Eu sei da estrutura, eu entendo estrutura. Eu entendo de coração. Músicos, tudo. Mas eu acho que tudo tem que ser muito bem humano. Tem que ser humano. E não ser algo mecânico, né? Que eu acho que agora, eu não sei. Eu creio que muda um pouco, né? Eu não sei. A gente vai voltar a fazer eventos, vamos ver, né? Eu acho que nós temos um novo tempo. É, Eu acho que muitas coisas vão se reorganizar. é. Eu acho que muita gente parou, pensou. Muita gente estava arrebentando aí nesse recesso, vamos dizer assim, de shows. Né? Pensou melhor. A própria igreja, que descobriu que ela dá conta de viver sem esse tipo de movimento, quer dizer, eu acho que a igreja vai repensar. Eu creio. Mas a igreja é do Senhor, né? Exatamente. E aí Deus vai trazer essa... E tá voltando, pastor, normal? A luz? Cara, não tá não. Eu tenho um evento agora do aniversário da igreja, tudo com muita restrição, muita gente com medo em casa. Eu estou respeitando muito. Hoje, antes de gravar, eu estava falando isso. Eu estou respeitando muito os irmãos que querem ficar em casa, né? A gente melhorou. Você vê, a gente foi empurrado a melhorar, né, a transmissão, Sim, né? sim. Há um ano e meio atrás, se o cara falasse para mim assim, porque a gente já tinha transmissão na igreja, pastor, a internet caiu, beleza, a igreja está cheia, tá bom. É. Hoje é a primeira pergunta que eu faço. Deu tudo Como é que é a certo aí, internet? cara. Precisando de alguma coisa? Eu tô aqui pra... Cara. Sim. Mas teve coisas interessantes, por exemplo, na igreja de vocês devem ter aqueles cursos do trilho, o trilho da vida cristã, né? Na Luz tem o curso de maturidade, formação de líderes, aí tem curso de casais e tal. Eu joguei tudo para o Zoom, né, para as plataformas de meeting, né? Eu tive muito mais alunos. Eu formei muito mais acessível, né? muito mais, né? Então, são coisas que eu acho que não voltam, E né? todo mundo descobriu esse mundo virtual. É a também, né? disruptura que fala, né? Coisas que não vão voltar, né? Então, assim, pelo menos, o ensino da minha igreja hoje, eu não uso sala. Sala física a gente não usa. Ah, legal. E as pessoas também não querem. Sim. O Sim. trânsito é pesado ali onde a gente está. E a facilidade, você está em casa. E Agora, o duro é levar o povo pra igreja de novo, né? Agora, aí que tem que ter Sair do virtual, cara, né? tem que ter um mover sobrenatural. Uma pergunta. Pode fazer. Você acha que a gente volta para aqueles grandes movimentos ou não? Então, eu tô vendo Europa, Estados Unidos aí, né? Já está tendo os jogos, campeonatos, tudo com... Sim, mas eu digo a nível de igreja. Você acha que isso vai mudar um pouco a cultura da igreja? Porque nós vínhamos de eventos, grandes eventos. Mas, de certa forma, a gente vê que a coisa está se polarizando. Estão fazendo os eventos menores, as pessoas estão curtindo o culto da casa. Tá rolando muita mesa, né? Sim, Congresso para 60 pessoas com uma mesa, É isso isso- aqui rolando, é né? isso que eu estou falando. Eu acho difícil voltar. Né? Eu acho difícil. penso. O futuro está bem obscuro, né? Sim. Mas nós, como denominação, por exemplo, nós não temos previsão de volta dos congressos. Tinha o Congresso Anual Semana Santa. Não Mas temos também porque era previsão. muito grande, né, pastor? É muito grande, é muito grande. A estrutura. O Então, prédio, Eu estrutura, penso que tudo. nós vamos ver uma nova versão de igreja. Nova versão de igreja. Nós vamos ver grupos pequenos, eventos em pequenos grupos menores, 100 pessoas, máximo 200. Né? Eu acho que a tendência é essa. Algumas igrejas já estão propondo isso. Nós estamos vendo algumas igrejas que estão propondo isso. As igrejas vão se desenvolvendo, 100 pessoas, ok, multiplica.
O meu prédio é muito pequeno e eu prefiro hoje. Eu já tive prédio grande, assim, já estive em prédio grande, hoje meu prédio é pequeno. Eu acho que a tendência agora, e eu acho mais fácil, a gente ter vários cultos em um prédio menor. Os vários cultos, o prédio menor é mais fácil de lidar com a estrutura e você tem a questão de ter mais equipe de trabalho, as pessoas se sentirem mais importantes, né? Eu já tive 3 cultos no meu prédio antigo. Antes da pandemia eu tinha 2. Sonho logo ter 4, 5, com menos pessoas, para que todo mundo trabalhe, muitas pessoas trabalhando. A hora para chegar nisso, né? Amém. Bem, esse papo aqui vai a noite inteira, aqui a vai. gente vira, tá muito começamos, gostoso. Para terminar, 2 palavrinhas. Uma para jovens vocacionados e uma para velho vocacionado. Para velho, nunca é tarde, né? Minha mãe ficou viúva aos 63 anos. Ela voltou a dirigir. Ela pregou no mundo inteiro. Antes de pregar, ela formou no inglês. Uau. Viajou sozinha nos Estados Unidos, toda a Europa, Moçambique. Ficou 10 anos viúva. E hoje é uma pastora com 73 anos, assim, que aconselha pastores. Então, e terminou o mestrado dela na função da mulher dentro da igreja. Então, assim, nunca é tarde. Para os jovens, honre os seus pais, ouça os seus pastores. E uma frase que eu ouvi de um pastor um dia num congresso, eu falei assim, me fala alguma coisa que possa mudar a minha vida. Ele falou assim, confesse suas tentações antes que você tenha que confessar seus pecados. Amém. Eu queria que todos os jovens me procurassem com as tentações. Queria que os casais me procurassem falando, estamos tendo problema, mas não com casamento já, na UTI respirando por aparelho, né? Que é quando procura a gente. Sim. Nossa. Uau, é forte. É forte. Que legal. Mas quer que eu confesse agora? Agora é com seu pai, seu pastor, cara. Rafael, e aí? Benção demais. Estou feliz, pastor. Pô, Estamos felizes de receber você, essa equipe. Tem uma galera aqui atrás. Olha, tem alguém que tem uma pergunta aí? Fez até uma janta aqui. Fizemos uma janta, vamos comer agora. Ô, Glauco, o que é que você fez pra gente aí? O pastor tá querendo fugir, mas não vai dar conta. É, cara. Então, tá pronto aqui. A gente vai servir aí. Tem um risotinho aí com linguiça e tomate confitado. Meu Deus. É só para dar uma água na boca da galera que tá nos ao ouvindo, vivo, né? tá nos assistindo. Ó. Depois a gente vai começar a colocar as receitas aí. Então, Por favor. Opa, aí é legal, hein? Vai rolar. Ensinar só a maiada a cozinhar, porque a É isso aí. mulherada tá cansada de cozinhar, viu? É isso aí. Pastor André, muito obrigado pelo Ô, carinho. querido, obrigado. Muito obrigado Uma por honra. essa noite aqui à mesa. Deus o abençoe. Amém. Abençoe a sua família. Abençoe o ministério que você está conduzindo. E, olha, obrigadão. Foi demais. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Você é bênção, viu? Obrigado. é Uma honra estar referência para nós. Essa conversa vai longe, geracional. aqui. E é uma honra te ouvir, viu? Amém. Obrigado, gente. Prazer. Prazer no nosso, querido. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. E o grande amor de Deus, a graça Vamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou o culto? Não é culto, não. Não é culto, esqueci. Ô, Deus abençoe. Alô, pessoal. Até Até mais. Eu acho que os cortes é que vão fazer sucesso. Sempre. É...